Bom dia, boa terça-feira para você. Hoje é dia 2 ou 3 de março? Hoje é dia 3/3 de 26. 3/3 de 26. E se você dividir 6 por 2 dá quanto? 6 por 2, 3. Então é 3/3 de... Quer dizer nada. Nossa. Quer dizer nada isso. Bom dia para você. Uma hora dessa já pensando desse jeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra. Notícia bombástica aí no Flamengo, que venceu de goleada ontem. Já está sabendo? Se não tiver, vai saber agora. Fim do imposto de importação, de um provável aumento de imposto de importação de produtos informáticos, são alguns assuntos. Política do Espírito Santo também. Feirão para negociar dívidas lá no Banestes, serviços também em Praça de Cariacica e muito mais para você. E a previsão do tempo? Muito bom dia, minha gente, bom dia, meu povo. Mário começou aqui perguntando sobre a data e eu nem dei bom dia. O pessoal adora se fala bom dia, minha gente, bom dia, meu povo. O povo adora. Muita gente comenta bom dia, minha gente, bom dia, meu povo. Bom dia, minha gente, bom dia, meu povo. Eles falam que dá uma energia boa, assim, para acordar. Então vamos que vamos. E a previsão do tempo? Vamos começar por ela? Como amanhece aqui em Vitória, capital do Espírito Santo, nesta terça-feira, céu azul, algumas nuvens, não tem previsão de chuva para hoje. Ontem havia um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia de chuva intensa para o norte e noroeste do estado. Não sei se confirmou, depois vocês que moram nessas regiões vão contando aqui pra gente nos comentários, porque a gente ajuda a informar os nossos seguidores também através de vocês. Mas olha, tem um outro alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para quinta-feira. Começa à meia-noite, de quarta então para quinta. Meia-noite de quinta começa um outro alerta para a região norte também do estado, norte e noroeste, de chuvas intensas, senhor Mário Paniolo. Bom, na imprensa agora... A frutinha perto de você quer mais? Eu sou um pouco desastrado, né? Vamos nem comentar o bastidor aqui. Não, só estou facilitando a sua vida, gente. Fui fazer um café agora aqui, você conta. Eu fui fazer um café, esbarrei assim no coador de papel, mas voou pó na cozinha inteira. Enquanto Pietra, ele que é só passando. pó com água, tá uma lama na cozinha. Vamos adiante que eu vou tomar muito porra aí. Ele estava passando o café, gente, porque ele faz o café toda manhã. Vamos adiante, né? Foi muita bagunça, vocês não queiram ver. Vou até botar uma imagem rapidinho, só da pia, assim, a laminha que ficou. Daqui a pouco eu coloco. Vou colocar, tá aí, ó. Como é que ficou? Mas é coisa particular nossa, vamos adiante. Enfim, Desastrado. Quem for atrás das notícias na imprensa agora vai ver que a guerra, claro, anonimamente continua dominando o noticiário. Ontem a professora Paula Favarato falou do risco de fechar aquele canal lá de Osmus. E o Irã falou que fechou o canal, 20% do petróleo passam por esse canal. Então a gente pode ter aumento no preço do combustível. Vários especialistas alertando sobre isso. Eles analisam que não devemos ter desabastecimento, mas o preço do petróleo, principalmente se for durando muito tempo, aí vai afetar o preço da gasolina, dos combustíveis, sim. O Irã, em resposta ao ataque, continua atacando outros países, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Israel anunciou agora que vai fazer um avanço por terra. Vai dominar parte de Beirute lá. Entrar no Líbano, né? No Líbano, por terra, é a notícia da guerra agora. Tem outra notícia do esporte do Flamengo, daqui a pouco eu falo. Está dominando os sites aí da imprensa nacional. Tá devendo o Banestes? Tá difícil aí de negociar, não sabe como vai fazer? Vai ter um feirão para negociar dívidas. É o primeiro do Banestes deste ano. Feirão zero dívidas no Banestes. Olha só o serviço. E ele vai, cada dia está numa cidade, por enquanto, do interior. Vai começar dia 10 de março agora, em Marataízes e Itapemirim, depois Piúma e Anchieta, vai até o dia 20, passando aí pelas cidades do estado. Você que está com dívida, vai ser procurado pela equipe do Banestes. Se você não for procurado, você pode agendar o atendimento por meio do banestes.com.br/zeradívida. banestes.com.br/zeradívida. E aí você vai conseguir negociar, então, podendo ter descontos, bons descontos aí de até 100% dos juros. Já que falamos um pouquinho de dinheiro, semana passada o governo revogou um aumento para produtos de tecnologia e informática. Isso gerou muita repercussão porque o pessoal falou, poxa, todo mundo falando em inteligência artificial, a gente precisando de produtos de informática no Brasil, o governo vai aumentar o imposto? Esperava com esse aumento um crescimento na arrecadação de 14 bilhões, mas o governo não vai mais aumentar. Revogou esse aumento, a gente acabou não comentando isso aqui, então não tem mais esse aumento para produtos de informática. Houve uma repercussão negativa no Congresso, nas redes sociais também, então o governo não vai mais fazer esse aumento dos produtos de informática. Essa notícia não é muito nova, mas tem gente que não sabe ainda, então a gente está confirmando aqui. E falando em informática, então, em tecnologia, deixa eu comentar uma notícia que eu vi ontem no Globo, muito interessante. Qual dica do Momento Palestrinha que você deu
no domingo, a última agora? Domingo eu falei a origem da palavra podcast e falei sobre real, ou reels, Real Real. Stories. E podcast, eu quero chegar no podcast. A Podcast. origem dela, o que significa? Não tem uma tradução, mas Podcast é uma junção de iPod, aquele equipamento que a gente ouvia a música, com broadcast, que significa transmissão. Então juntou iPod com broadcast, com podcast. É no iPod que eu quero chegar. Muitos jovens estão trazendo essa cultura de volta, procurando pelo iPod, inclusive pagando às vezes um valor até considerável para poder ouvir música, De novo? para ficar um pouco mais offline. Aquela mesma tendência ali para as máquinas fotográficas, tem muitos jovens, adolescentes aí preferindo tirar foto com máquinas fotográficas, aquelas antigas, né, aquele modelinho ainda antigo, e largando o celular um pouquinho de lado. A mesma forma tem acontecido com o iPod. É mesmo? Tem muito jovem procurando o iPod para poder ouvir música, desapegar um pouquinho. Até separei aqui a notícia, achei muito interessante. Olha. Ele foi lançado há quase 25 anos. Em 2022 deixou de ser ouvido, o pessoal já não estava procurando mais, e agora volta com tudo. Então, o pessoal que quer ficar mais offline, curtindo só musiquinha, sem ser interrompido ali no celular, tá buscando o iPod de volta. Você é do tempo que pegou o iPod ou pegou o Walkman? Nossa, Botava a fitinha que Eu andava com sou o do Walkman. Walkman. Você é do Walkman ou do iPod? eu hein? sou do Walkman. E tem Walkman de duas formas, né? Tinha fitinha, que você botava, apertava Depois o veio negócio com- para colocar depois veio fita com CD. cassete, depois veio mais chique com CD. Exatamente. Gente, olha só, até uma seguidora pediu, dá mais informações sobre essa doença, Mpox. Acho que é Mpox o nome que fala certinho, né? Chegou ao Espírito Santo, foi registrado um caso em Colatina, e nós vamos ouvir agora o secretário estadual de saúde. Eu fui em busca da Secretaria de Saúde. Fala para o cidadão, secretário, como é que o governo está vendo esse chegado desse caso aqui no Espírito Santo e que doença é essa? Essa Mpox, como é que a gente deve se precaver? Ouça aí o secretário de saúde do estado do Espírito Santo. A Secretaria de Estado da Saúde acompanha com muita atenção o aumento dos casos de Mpox em todo o Brasil. O Espírito Santo detectou o seu primeiro caso na cidade de Colatina e estamos ainda aguardando resultados de outros 15 casos suspeitos que estão sendo avaliados. O Mpox é uma infecção viral, portanto transmissível entre pessoas, de animais para pessoas e depois de pessoas para pessoas. Portanto, é importante que, se você tiver qualquer sintoma, você procure imediatamente um serviço de saúde e se isole, né? Crie um isolamento para que você não transmita a doença para outras pessoas. Os principais sintomas, o principal sintoma é a febre, né? Que começa com a febre e depois a pessoa começa a desenvolver manchas por todo o corpo que vão se tornando bolhas e depois feridas, né? Normalmente é uma doença de baixo impacto, portanto, com o tempo, os sintomas desaparecem, a própria defesa do organismo se encarrega de retirar essa doença do corpo da pessoa. No Brasil, em função do baixo volume de doses de vacina disponíveis, a vacina ainda não está disponível para todo mundo. Ela está disponível para alguns grupos prioritários, que são grupos mais suscetíveis, por exemplo, as pessoas com HIV, estão entre os grupos prioritários, pessoas que tiveram contato com pessoas que estão doentes. Então, esses grupos eles podem procurar a unidade de saúde para receber a vacinação. Então, o nosso alerta é para que as pessoas tenham cuidado, entendam os sintomas, imediatamente procure o serviço de saúde, porque é fundamental que a gente cuide com atenção para que a gente não tenha aí essa doença se espalhando por todo o estado. Obrigado ao secretário estadual de saúde aí pelas informações, o Tiago Hoffmann. Outra notícia do governo do estado já era esperada, né? O governador anunciou que no mês de abril ele sai do governo, deve concorrer ao Senado, e o Ricardo Ferraz, que é vice-governador, vai assumir ao governo. Engraçado, quando um político está num cargo e quer disputar outro, ele tem que sair do cargo. Mas se ele for disputar o mesmo cargo, não precisa. Então o vice-governador que é vice-governador pode continuar como governador e é candidato então ao governo do estado. Renato Casagrande deve se afastar então dia 5 de abril, começo de abril. Serviço que eu falei em Cariacica daqui a pouco, hein? 8 horas da manhã, de 8 a 1 da tarde, lá no bairro Operário, encaminhamento para vagas de emprego, acesso à agência de microcrédito, atendimento do PROCON e outros serviços também. Hoje, lá na Praça do Operário, no bairro Operário, vários serviços, então, Sala do Empreendedor também, Simplifica Cariacica, serão ofertadas também vagas de estágio para estudantes dos ensinos médio e superior, cadastro no programa Jovem Aprendiz, são vários serviços hoje, então, no bairro da Praça do Operário, das 8 da manhã
13h. Gente, a notícia que está na imprensa agora cedo também, quer dizer, tem relação com o Flamengo. O Flamengo venceu ontem, venceu muito bem, de goleada, mas de 7-0, se não me engano, no Madureira. Pedro fez 4 gols. E o Felipe Luiz foi demitido. Pois é. A direção do Flamengo demitiu o técnico. Veja só, um técnico tão vencedor, venceu o Libertadores brasileiro ano passado. Acho que é o que deixa todo mundo um pouco intrigado, assim, né? Eu amanheci hoje também pensando, falei, gente, quando eu vi essa notícia... Demitiu. Gente, mas ele levou tantos títulos ao Flamengo, ele o Flamengo não estava tantos... bem nesse começo do ano, mas demitiu, ele se disse incrédulo, o Felipe Luiz. A imprensa disse que era uma relação ruim dele com a diretoria do clube, com o presidente lá do clube, e o Flamengo demitiu o Felipe Luiz. Essa eu não esperava. Você acha que está certo ou está errado? O que fez a direção do Flamengo demitir esse técnico aí, jovem e promissor, o Felipe Luiz. O Flamengo agora busca, sabe quem, para assumir o lugar dele? Quem era o técnico do Cruzeiro ano passado? O Leonardo Jardim, que é português. Lembrando que o Boto, lá que é diretor do Flamengo, também é português. Mas essa é a notícia para muito surpreendente, a demissão do Felipe Luiz, mesmo após uma goleada aí. E o Flamengo já tem uma final agora do Campeonato Carioca contra o Fluminense, domingo, sem técnico, por enquanto. Notícia chegou de madrugada e está no site aí também da imprensa. Você acha que fez certo o Flamengo? Você é contra ou a favor? O Flamengo, mas se fez certo, fez errado. O que você acha? Qual a sua opinião? Frase edificante, hein? Souza. Só tem Souza, não sei o nome dele. Para quem tiver passado dias difíceis, não há chuva que não passa. E não há sol que não chega. Tudo vai passar. Só fazer o certo. Obrigado, Souza. Valeu. Obrigado a todo mundo pela participação. Você nos acompanha aqui pelo Instagram. Mário e Fabiola, tá? A gente tem esse Instagram também. Se você já conseguir salvar aí o Mário e Fabiola, já pode assistir o nosso Bom Dia lá nesse Instagram, além do meu aqui, do Mário Bonella. E no YouTube também, o canal é Mário e Fabiola. Isso. E na rede vizinha também, Mário e Fabiola, para quem gosta. Que seu dia seja produtivo e abençoado. E que você não tenha que limpar a cozinha agora cheia de pó de café derramado. Tchau, gente. Até amanhã. Quando eu lembro. Esquece. Eu vou pra academia ainda. Já passou. Vou pra academia, cuidar da minha saúde mas agora. tudo passa, tudo passa. É a mensagem do Souza. Tá difícil? Tchau, gente. Tá sol que não chega.